Será possível que nós, que afirmamos ter o conhecimento de Deus e que construímos templos grandiosos, considerados sagrados e exclusivos para a adoração a Deus, e mesmo assim estar equivocado nesse ato religioso? Bem, nós temos exemplos claros na Bíblia que o povo de Deus no passado, após ter recebido os milagres divinos e ter compartilhado de tudo aquilo que Deus tinha para eles, mesmo assim, toda a sua adoração no tempo que passaram no deserto foi aos astros, foi aos ídolos e não foi a Deus. A mensagem de hoje é sobre isso, adoração aos astros. Você tem um minuto para Deus? No livro de Atos, no capítulo 7, a partir do versículo 42, diz assim: Mas Deus se afastou deles e os entregou à adoração dos astros, conforme o que foi escrito no livro dos profetas. Foi a mim que vocês apresentaram sacrifícios e ofertas durante os 40 anos no deserto, ó nação de Israel. Ao invés disso, levantaram o santuário de Moloque e a estrela do seu deus Renfã, ídolos que vocês fizeram para adorar. Portanto, eu os enviarei para o exílio para além da Babilônia. Esse texto é parte da narrativa de Estevão, primeiro mártir da igreja, onde ele está falando aos líderes judaicos sobre tudo o que aconteceu ao longo da história de Israel por causa da sua fé, que estava sendo colocada em xeque acerca de Jesus, a quem ele dizia ser o Cristo de Deus. E ali então ele faz uma narrativa desde Moisés, desde Abraão, mostrando todos os eventos importantes de conhecimento de toda a nação de Israel e principalmente dos líderes judaicos, do que aconteceu no passado. E aqui ele está mostrando exatamente o ponto aonde eles, tendo recebido as ordenanças de Deus e tendo sido tirados do Egito de maneira extraordinária e tendo visto os milagres de Deus e tendo sido acompanhado mesmo pelo anjo de Deus que o tempo todo esteve com eles, mesmo assim o seu coração ainda era voltado à idolatria. Eles ainda estavam cheios desse tipo de acontecimento, do qual ele relata aqui que durante todo o tempo no deserto onde eles passaram, eles nunca adoraram a Deus de fato. Sempre foi aos ídolos, aos astros do céu. O coração estava sempre cheio de blasfêmias ou adoração àquilo que não era o verdadeiro Deus. E essa é a prova, porque não somente aqui, os relatos dos profetas mostram que eles fizeram realmente isso. E muito mais, onde os profetas nos dizem que Deus nunca pediu para eles sacrifício, mas que eles pudessem andar de maneira humilde e sempre compartilhando da graça e do amor de Deus entre seus irmãos. Mas eles nunca obedeceram os mandamentos de Deus e sempre foram idólatras. E essa é a prova daqui que Estevão está falando aos líderes judaicos. Dessa forma, assim como a nação de Israel, que passou por tudo aquilo que Deus realmente realizou na vida deles, tendo visto os milagres, tendo participado das maravilhas de Deus, ainda o seu coração estava cheio de idolatria. E nós também, que pensamos ter o conhecimento de Deus, que construímos templos e dizemos que são sagrados para a adoração a Deus, mas o nosso coração ainda é cheio de idolatria. Porque nos aproximamos de Deus por interesse, querendo sempre receber de Deus alguma coisa, querendo sempre que sejamos beneficiados com aquela nossa volúpia de saciarmos as nossas necessidades físicas, psicológicas, mentais, e assim fazemos de Deus um ser que recebe suborno, fazendo sacrifícios para receber alguma coisa de Deus. Não era diferente do passado, que faziam a mesma coisa. Então, nos dias de hoje, nós vemos templos lotados de pessoas que frequentam exclusivamente para receber de Deus alguma coisa. Isso é idolatria, porque o nosso Deus nos dá sem que peça alguma coisa de nós. Ele nunca nos pediu nada, Ele nunca
disse para que nós pudéssemos fazer algum tipo de sacrifício, porque todo o sacrifício necessário para a justiça de Deus já foi feita através de Cristo Jesus. Então eu oro nesse dia para que realmente as pessoas compreendam isso e se aproximem de Deus apenas pelo prazer de realmente reconhecer Deus como o nosso verdadeiro e único Deus e a Jesus Cristo, o nosso único mediador. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém.